A segunda temporada de Euphoria já chegou ao fim, mas eu sinto que essa série ela é tão complexa que a gente pode ficar aqui muito tempo ainda falando sobre ela. Por isso que no vídeo de hoje eu vou levantar uma discussão muito interessante que foi muito falada na segunda temporada, que é sobre a relação da Jules e da Rue, né? Essa relação dividiu a internet. Muita gente começou a tomar partido, muita gente achava que a tóxica da relação era a Rue, outras achavam que era a Jules. E aí levantou uma discussão gigantesca na internet durante essa segunda temporada. E nesse vídeo aqui a gente vai tentar entender, né, cada ponto de vista e ver quem é de fato a pessoa tóxica da relação. E olha, os pontos que eu vou levantar aqui talvez faça você mudar de ideia sobre uma delas. Enfim, esse vídeo aqui terá spoilers tanto da primeira quanto da segunda temporada. E é isso, se você não for inscrito aqui no canal ainda, não deixe de se inscrever. Também se puder deixar o like, vai me ajudar bastante. E só lembrando, tá, gente, esse vídeo aqui é pra gente conversar sobre a relação dessas duas pessoas fictícias. Então, não tem certo nem errado. Muito pelo contrário, eu acho que, na verdade, os personagens de Euphoria não são 100% bons e 100% ruins. É tudo um misto, né? É baseado na nossa vida real, porque somos pessoas falhas, né? Então, assim, ninguém é perfeito e ninguém em uma relação é perfeito. Então esse vídeo aqui é para justamente a gente tentar entender como essas pessoas, essas duas meninas que são super jovens, elas erraram e elas acertaram nessa relação. Mas pra gente entender um pouco mais sobre a relação delas duas, a gente tem que voltar lá atrás, no começo da amizade delas. Então quem até mesmo não lembra do começo lá da Jules e da Rue, a gente vai aqui relembrar um pouquinho. Bom, lá na primeira temporada, a Jules acabou de chegar nessa cidade nova, ela não conhece absolutamente ninguém, ela faz amizade ali inicialmente com a Cat, até que ela vai na festa do McKay e acaba chamando muita atenção porque ela entra em uma briga ali com o Nate. Ela faz uma coisa completamente inesperada, ela pega uma faca e se corta ali, faz o Nate ficar com medo dela, inclusive, e acaba chamando a atenção de todo mundo, inclusive da Rue. E é nesse momento em que a Rue decide se aproximar dela, pedindo uma carona para casa, e ela vai acabar parando lá na casa da Jules, e as duas acabam usando drogas juntas e tendo uma conexão ali de imediato. E aí cresce uma amizade gigantesca entre as duas e elas se tornam inseparáveis. E aí no meio desse caminho a Rue acaba se apaixonando pela Jules, o que não é muito difícil, afinal essa personagem é muito apaixonante. E aí a gente vai ver, né, esse dilema dela e depois acabar se tornando um dilema das duas, quando a Jules também descobre que a Rue está apaixonada por ela. E a gente vai descobrir lá na frente também e que a Jules também está apaixonada pela Rue, e aí após muitas idas e vindas, na segunda temporada elas finalmente começam a namorar. Só que aí essa relação acaba dando muito errada, porque a Rue tá num momento muito difícil da vida dela, se envolvendo com drogas, até que o fim da segunda temporada elas terminam. Agora que eu fiz um resumão sobre esse casal, vamos aqui separá-las e tentar entender cada ponto de vista. Vamos começar pela Rue, né? A Rue é uma garota que ela é super problemática desde cedo, assim. Ela se envolveu com drogas, assim, até, enfim, muito antes de conhecer a Jules. Ela teve overdose, ela foi pra clínica de reabilitação. E naquele momento em que ela conhece a Jules, ela tá em um momento ali muito difícil também. Porque ela acabou de voltar da clínica de reabilitação, ela não pretende ficar sóbria, e aí ela tá naquele mix ali de sensações e ela só consegue ficar bem quando ela está drogada. Só que aí depois que ela começa a se envolver e se apaixonar pela Jules, ela acaba trocando uma obsessão pela outra. Então ela para de usar drogas, né? Ela não se interessa tanto pelas drogas, porque ela tá muito interessada pela Jules. E isso é muito ruim, e é falado lá naquele episódio especial da Rue, em que ela tá na lanchonete e a garçonete, que já teve vários problemas com drogas, ela fala que não é interessante, quando você tá tentando sair das drogas, você se apaixonar, você conhecer uma outra pessoa, porque você acaba trocando essa obsessão, uma obsessão pela outra, e isso não é saudável. O ideal seria você se curar desse vício, para aí sim você começar a se envolver com alguém. Mas não é o que a Rue faz, ela simplesmente troca, né, essa obsessão pela Jules, o que é muito difícil, porque você coloca muita expectativa em uma pessoa. E aí quando as coisas fogem do controle, quando a Jules não corresponde a essas expectativas, a Rue tem várias recaídas. Por exemplo, em um momento em que a Jules vai buscar a Rue lá na casa do Fesco,
depois que ela ficou inconsciente após usar aquela droga que o Mouse deu pra ela, né? Aquela droga que era um líquido e tal, e ela fica completamente drogada, inconsciente. E a Jules acaba indo buscar ela e isso assusta muito a Jules. Tanto que ela faz a Rue prometer que não vai usar mais droga. Se ela continuar usando, elas não vão ser mais amigas. E é aquele momento crucial que a Rue decide ficar um tempo sem usar drogas. Só que mesmo depois de prometer, ela acaba tendo várias recaídas, inclusive lá na casa da Jules, quando ela tá indo embora, ela acaba roubando uma medicação. E aí, claramente, quando a Jules percebe que tá sendo ali aquele bote salva-vidas pra Rue, ela acaba se desesperando, afinal, ela é uma adolescente e ela não precisa ter essa responsabilidade gigantesca de cuidar de uma pessoa. Ela já teve um passado muito difícil com a mãe dela, né, envolvida com drogas, com remédios e tal, e aqui ela não precisa mais disso, ela não quer mais estar nisso. Então ela acaba se sentindo sufocada pela Rue. Inclusive, ali na metade da temporada, ela acaba indo para outra cidade, conhecendo outras pessoas e sendo mais livre. E a gente vê o alívio dessa personagem de pelo menos sair um pouco ali daquele sufocamento. Mas aí, após várias idas e vindas, na segunda temporada, a Jules percebe que é sim apaixonada pela Rue e que quer ficar com ela e que vai, enfim, tentar conquistá-la novamente depois de ela ter vacilado um pouquinho, que eu vou falar mais pra frente. E aí, né, depois de muita coisa, elas acabam de fato namorando, só que essa relação, esse namoro aí, que foi muito breve, foi muito conturbado. Afinal, a Rue, ela estava, assim, no pior momento da vida dela, acredito, que é quando ela se afunda muito nas drogas, né? No episódio 5 a gente vê isso, em como ela está dependente da droga, como ela está viciada, e isso acaba respingando na Jules, obviamente. Então, durante todo o namoro delas, a Rue estava drogada, e ela mentia compulsivamente pra namorada, ela mentia na hora do sexo, né, no orgasmo, ela mentia sobre as amizades, né, sobre a amizade com o Elliot, que, enfim, eles acabavam usando drogas, inclusive com a Jules ali perto. A Rue foi em vários momentos extremamente grosseira com a Jules, inclusive no episódio 5, ela fala coisas muito pesadas pra ela, e no fim da segunda temporada, ela mal olha pra Jules e acaba até terminando com ela, o que deixa ela extremamente mal. A gente vê ali que isso afetou muito a cabeça da Jules. Então, assim, pra Jules, essa relação foi muito conturbada. E eu acredito que pessoas que se envolvem com outras pessoas que têm uma dependência química, que deva ser muito difícil, porque essas pessoas são realmente super inconstantes e tal. Enfim, deve ser realmente um grande desafio. E a gente vê aí, pela perspectiva da Jules, em como não foi legal pra ela em vários momentos. Só que assim, pra ser justo com a Rue, ela também tem muitos pontos positivos. Ela, quando se torna amiga da Jules, ela é extremamente leal com a amiga, ela defende a amiga com unhas e dentes. A gente vê ela enfrentando o Nate Jacobs, por exemplo, falando que se ele fazer mal pra ela, ela pode acabar com a vida dele. Ela deu seu ombro amigo pra Jules várias vezes quando ela precisou, quando ela ficou muito mal. Ela cuidou da Jules quando a Jules estava bêbada lá naquela festa. Enfim, mesmo a Rue tendo vários problemas para ficar sóbria, ela ficou sóbria naquele dia justamente para cuidar da amiga. Enfim, em vários momentos a Rue foi esse suporte para Jules e isso não pode ser descartado jamais nessa relação. Porém, quando a gente para pensar, a Jules também não foi essa menina aí 100% boazinha que a gente imagina que ela seja. Ela teve também vários momentos super problemáticos durante essa relação e a gente vai entender aqui o porquê. Primeiro que, vamos lá, depois que elas ficaram amigas e tal, a Jules vai buscar, como eu falei, a Rue lá na casa do Fesco, que a Rue tá inconsciente, tá muito drogada e tal. Ela faz a Rue prometer que a Rue não vai mais usar droga perto dela. E que ela não quer ter uma amiga que tá pretendendo se matar. E ela quer uma amiga sóbria. Só que assim, a Jules, ela não colabora muito também com a sobriedade da amiga. Afinal, em alguns episódios depois, ela vai se drogar, ela vai ficar bêbada, inclusive com a Rue ali na mesma festa, e também quando ela viaja lá para outra cidade que ela acaba usando drogas e tal, e ela conta toda essa experiência pra Rue, além do fato de ela saber que a Rue é apaixonada por ela. Eu acredito que, assim, muito antes
da Rue contar, eu acho que ela meio que já sabia. E ela faz muitas coisas que magoam a Rue e talvez, assim, eu não descarto a possibilidade de ela fazer conscientemente. Por exemplo, quando ela tem toda aquela experiência com a outra garota lá na outra cidade, ela conta tudo pra Rue. E ela vê, né, pelo rosto da Rue, que ela não tá confortável com aquelas informações, que ela não tá feliz, que ela ficou chateada. E depois, por exemplo, lá naquela festa do último episódio, ela fala que ela quer que a Rue tenha atitude, que ela quer que a Rue beije ela, só que ela sabe que a Rue não é daquele jeito. E logo depois, ela fala que está apaixonada pela outra menina. Tudo bem, ela fala que tá apaixonada pela Rue também, mas ela fala que tá apaixonada por outra garota, sabe? Então são coisas que eu acho que daria pra não falar, sabe? Pra não magoar a pessoa. Então talvez pelo fato de ela saber que a Rue é extremamente sensível, ela tá num momento muito difícil, ela poderia ter poupado a Rue de certos detalhes. Isso sem falar no fato de quando ela estava se envolvendo com o Tyler, que na verdade era o Nate, né? Ela, enfim, encheu o saco da Rue, assim, falando sobre esse cara e que estava apaixonada por esse cara. Ela pedia ajuda da Rue para tirar fotos dela. Então, assim, ela via claramente que a Rue não estava confortável, que a Rue tinha ciúmes, que a Rue estava apaixonada por ela, mas ela nem se tocava. E no fim da primeira temporada, eu acredito que a Jules, ela vacilou muito quando, né, elas decidem sair da cidade, elas decidem ir para outro lugar, por ideia, inicialmente, da Rue, mas a Rue muda de ideia, só que a Jules, mesmo assim, não quer nem saber e vai embora e deixa a amiga pra trás. Sabendo que a amiga queria que ela ficasse, sabendo que a amiga precisava dela, ela vai embora mesmo assim. E aí a gente vê que a Rue realmente ficou muito magoada. A gente vê isso no episódio especial da Rue e também no episódio especial da Jules. A Jules ali tenta pedir desculpa, tenta, enfim, trazer a amiga de volta, né, pra sua vida, mas a Rue, ela não quer, né, ela ficou extremamente magoada com aquela situação, e isso acabou refletindo lá naquela overdose que ela teve, enfim, que teve toda aquela apresentação e tal. Isso realmente deixou a Rue muito, muito magoada. Só que aí na segunda temporada, quando a Jules vê que a Rue, ela não quer mais papo, aí sim ela fala, não, eu amo ela, estou apaixonada por ela e quero reconquistá-la. E ela acaba até conseguindo, né, as duas, enfim, começam a namorar, e aí que começa a desandar tudo. Porque, na minha visão, eu acho que a Jules, ela ficou extremamente insegura com essa relação. Tudo bem que a Rue também, ela não passava tanta segurança, mas quando ela descobre que a Rue tem uma nova amizade, ela surta, né? Sendo que, enfim, gente, é uma amizade, sabe? A Jules, ela tem vários amigos, inclusive amigos fora da cidade. E aí ela surta quando ela vê que a Rue tem um novo amigo e ela começa a interrogar o garoto, sabe? Enfim, a desconfiar do garoto. Mas aí quando ela vê que tá tudo certo, eles se tornam um trio, né? Enfim, uma amizade ali muito forte e tal. Ficam fazendo várias brincadeiras de verdade ao desafio, algumas até envolvendo beijos e tal. E ela vê ali que a Rue, ela não tá muito confortável, inclusive, com essa situação de beijar, né, o Elliot, ou de ver a Jules beijando o Elliot. E aí eu acho que em um momento em que a Jules vacila bastante é quando eles estão juntos, né, os três, e eles decidem ir lá naquela loja para roubar bebida. E aí roubam a bebida, quando eles estão voltando para casa, eles começam a beber, e aí vê que a Rue também tá bebendo. Afinal, gente, né, eles foram lá roubar bebida, eles foram lá, enfim, estão ali curtindo. Ela vê que a Rue começa a beber, o que é errado, claro, afinal a Rue, ela tinha se drogado antes, não podia misturar a droga com a bebida e tal, só que a Jules não sabia de nada disso. E ela fica ali muito magoada porque a Rue tá bebendo, né? E aí a Rue explode, fala assim, gente, minha filha, eu não quero que você fique me controlando. Tudo bem, ela foi meio babaca ali, ela foi super grosseira. Mas enfim, o resultado disso tudo é que ela e o Elliot deixam a Rue sozinha pra trás, né? Ir embora sozinha. Tudo bem, a Rue pediu pra ir embora sozinha. Mas eu acho que ela ali no posto de, enfim, namorada, vendo que a Rue é extremamente frágil e tal, não deixaria. Pelo menos eu não faria isso. E aí, pra finalizar, como se não bastasse, ela acaba se envolvendo com o Elliot, aquele garoto que ela tinha ciúmes da Rue. E, enfim, eles acabam até transando. E isso tudo enquanto a Jules e a Rue estavam, teoricamente, bem. Então, assim, realmente ela traiu a Rue com o Elliot. E aí, pra piorar tudo, ela acaba descobrindo que a Rue estava usando drogas, conta pra mãe da Rue e ajuda até a se livrar de toda a droga jogando na privada. E ela sabe que aquela droga ela não veio do nada. Ela sabe que aquela droga
foi de algum traficante que a Rue vai ficar muito encrencada. Então, assim, ela faz coisas muito ruins. Eu acho que a Jules, ela vacilou bastante nessa questão. Então, assim, nessa relação não dá pra colocar na conta somente da Rue. Eu acho que a Jules, em vários momentos, ela vacilou, em vários momentos ela foi tóxica também. Mas, como eu falei, ninguém é 100% bom ou 100% ruim. Eu acho que a Jules, ela teve vários momentos em que ela foi muito legal com a Rue. Ela incentivou a sobriedade da Rue, ela parabenizava a Rue em vários momentos em que via que ela estava sóbria. Ela foi uma boa amiga, se preocupando com ela, ouvindo ela e tal. E dá pra ver claramente que ela gosta da Rue e ela se esforçou muito para que a relação desse certo. Mas assim, está claro que essa relação das duas não é nada saudável. E aí, claro, a gente tem que imaginar também que elas são adolescentes e que cometem muitos erros e que estão em um momento muito delicado da vida delas. E que, enfim, esse tipo de coisa acontece aí com vários casais nessa idade. E olha, eu vou ser sincero, eu ainda torço muito para que elas fiquem juntas. Eu acho que elas formam um casal muito bonito, muito interessante. Enfim, desde o começo a gente vê essa amizade delas crescendo e esse amor surgindo. E é muito legal acompanhar isso. Eu espero que na terceira temporada elas se resolvam, né? Resolvam esses conflitos aí. E fiquem juntas, porque elas são um casal realmente muito legal de se ver. Mas eu quero saber de vocês, de qual lado você está. Se bem que talvez nem tenha um lado, né? Eu acho que dá pra imaginar, né, o ponto de vista das duas. Mas eu quero saber o que você acha de tudo isso, se você concorda com as coisas que eu falei. Vamos conversar muito aqui embaixo. Mas pode falar se você está do lado da Jules ou se você está do lado da Rue. Não tem problema nenhum, vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!